noite, queridos irmãos. É um privilégio, uma alegria estar aqui, participar desta celebração. Tenho pena de amanhã não poder estar, mas tem sido realmente enriquecedor ouvir tudo aquilo que já ouvimos ao longo destes dias. Então, antes de falarmos da clareza das Escrituras, eu queria saber quem é que está cá. Quem é que veio no domingo, veio ontem e está cá hoje? Põe o dedo no ar, o braço no ar. Então está aqui muita gente. Então o que é que falámos no domingo? A autoridade das Escrituras. E qual foi a ideia principal? Se a Escritura é a autoridade máxima, então a minha vida deve-se reger por ela. E não significa dar voltas aos versículos mais difíceis. Significa, sim, amar, como Jesus disse para nós amarmos. Significa obedecer na sua totalidade à Bíblia. Ontem vimos o quê? Necessidade. E o que é que isso quer dizer, a necessidade das Escrituras? Significa que Deus revelou-se pela natureza. Olhando para a natureza, nós podemos reconhecer que existe um Deus. Que existe alguém que criou. No entanto, esta revelação torna-se insuficiente para que o homem possa ser salvo, para que conheça Deus, o seu caráter, os seus atributos morais. Então, o que o Helder expôs ontem foi realmente a necessidade que nós temos da palavra escrita para conhecermos quem Deus é, quem nós somos e como obter a salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos e temos necessidade da Escritura. Hoje eu quero falar da clareza da Escritura. E o que significa a clareza da Escritura? O que é que isso... Qual é a importância desta doutrina? O que é que eu quero dizer quando digo que as Escrituras são claras? Antes de dar a minha definição, eu gostaria de dar a definição de outros. Dar a definição da Igreja Católica acerca da clareza das Escrituras. Se realmente elas podem ser entendidas por qualquer pessoa ou não. E o que é que eles dizem? Eles dizem assim: o encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. O que é que eles estão a dizer? Que interpretar, entender, compreender a Escritura é algo reservado a um grupo de homens. Não é para todos. Não está ao acesso de todos. Mas... E agora, olhando para uma seita muito espalhada no nosso país, os Testemunhas de Jeová, eles dizem assim: ademais, nós não apenas achamos que as pessoas não podem ver o plano divino estudando a Bíblia por si só, mas também que se alguém coloca os estudos das Escrituras, que é um livro da seita, um livro deles chama-se Estudos das Escrituras, à parte, e se concentra apenas na Bíblia, ainda que tenha sido tirado da Bíblia por 10 anos, a nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ela andará em trevas. Por outro lado, se tivesse lido simplesmente os estudos das Escrituras com as suas referências e não tivesse lido nenhuma página da Bíblia, estaria na luz ao final de 2 anos. O que é que eles estão a dizer? Que a pessoa por si só não consegue entender a Escritura. Precisa de alguém que esteja encarregado de interpretar, de aplicar o texto, e depois a pessoa só recebe essa interpretação. No entanto, nós, como bons protestantes que somos, protestamos contra estas afirmações. E rejeitamos estas afirmações. Rejeitamos por completo de que a interpretação e o entendimento da Escritura está vedada, está só confinada a um grupo de homens, sejam eles católicos, TJs, espíritas, seja o que for. Rejeitamos por completo esta doutrina e dizemos que a Escritura é clara. E agora vamos aos nossos conceitos do que é que nós queremos dizer com a Escritura ser
claro. E antes de dizer o que é, permitam-me dizer o que a Escritura não é. O que é que a clareza da Escritura não é. Esta doutrina, a clareza da Escritura, não significa que cada versículo é claro ao nosso entendimento. Isso é mais do que visto. A dificuldade começa logo com o facto de a Bíblia ser escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Português é uma versão. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Logo aí já começa a dificuldade de se tornar claro o texto. Foi escrita num período de 1500 anos, 40 autores diferentes, de sítios diferentes, de realidades completamente diferentes. E o texto, ou a proximidade histórica que nós temos, maior, é de há 2000 anos atrás. Nós não temos a cultura deles, não vivemos o contexto deles, não vivemos o contexto social, económico, não vivemos isso. Estamos longe desse contexto. Então, clareza não significa que vamos entender claramente cada versículo está escrito. Porque a Bíblia em si é um texto que foi escrito num contexto. E há coisas difíceis de perceber. Que para os leitores era fácil, para nós era difícil. Imaginem, não precisamos de viajar no tempo, basta viajar geograficamente. E alguém na China ler um jornal português e ler que dragões comem águia na luz. Vocês perceberam o que é que eu quis dizer? Não perceberam? Porque estamos num contexto. O nosso contexto permite-nos perceber aquilo que está escrito. Mas um chinês lá no meio da aldeia da China não ia perceber nada. Porque não era o contexto deles. Ele iria precisar de interpretar aquele texto. O que é o dragão, o que é a águia, o que é a luz. Não é? Então, nós temos esta dificuldade, uma barreira de temporal, geográfica, cultural, que torna versículos e passagens difíceis para nós interpretarmos. Reconhecemos que há textos difíceis. Vamos abrir em segunda carta de Pedro. Só, onde é que está o relógio? Ok. Segunda carta de Pedro. Reparem como o próprio Pedro admite alguma dificuldade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Ou 15, para termos o contexto. Segunda carta de Pedro, 3, 15. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro reconhece dificuldade em interpretar certas passagens de Paulo. E eles vivem no mesmo contexto religioso, social, económico, político. No entanto, ele sente dificuldade em interpretar e entender certas passagens. E para quem conhece a Bíblia, quem já não passou por 1 Pedro 3, 18 a 20, não precisam de abrir, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E por aí continua. Jesus desceu ao inferno, foi pregar aos espíritos, aos demónios, aos homens perdidos. É difícil este texto. Quem nunca passou por 1 Coríntios 11, 10, onde diz que a mulher, uma das razões para a mulher ter o véu é por causa dos anjos. É difícil, não se entende à primeira esta razão. Quem nunca passou por Mateus 16, 19, onde Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é ligar e desligar? O que é que Pedro poderia ligar e desligar, que iria ligar e desligar no céu?
Passagem difícil. E última, havia muitas mais. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Anjos de quê? Da guarda? É difícil. São passagens que requerem uma análise mais profunda do texto. Então, reconhecemos só por 4 passagens que nós vimos como há dificuldades em perceber certos textos. Então, quando falamos que as Escrituras são claras, não negamos a existência de textos difíceis e que requerem mais do que uma simples leitura para os entender. Então, a clareza das Escrituras não é que todas as pessoas vão entender todas as coisas da Bíblia. Então, mas o que é a clareza das Escrituras? A Confissão de Fé de Westminster define assim: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, queridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Esta é uma confissão que eu aceito e concordo. Não é que todas as passagens são claras, mas tudo aquilo que é essencial para a salvação é bastante claro. E quando dizemos essencial para a salvação, não é só a justificação pela fé em Jesus Cristo. É conhecer quem Deus é. Não é preciso ser um estudioso do grego, basta ler o texto e sabermos que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é luz. É saber que Jesus é o Filho de Deus, é saber que eu sou pecador, é saber que há um julgamento, é saber que há um inferno, que há vida eterna. Essas coisas são claras nas Escrituras. É complicado os textos onde a gente fala da humanidade e divindade, da união hipostática de Jesus, das duas naturezas numa só pessoa. É difícil, mas é claro como a água que Ele é tanto Deus como homem. É difícil nós percebermos quando é que Jesus vem, se é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois, se existe tribulação, se existe 1000 anos. Há posições variadas, mas é claro que Jesus virá. Não é? Então, há coisas difíceis, mas as doutrinas basilares são claras e límpidas, fáceis para qualquer um perceber. E agora, porquê é que as Escrituras são claras? Em primeiro lugar, eu gostaria que abríssemos um texto clássico que tem sido lido várias vezes durante este tempo, 2 Timóteo 3,16. Segunda carta a Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 1, um pouco à frente. Segunda carta de Pedro, novamente, capítulo 1, verso 20, diz assim. 2 de Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Este é o primeiro ponto para nós falarmos acerca da clareza das Escrituras. É que foi Deus quem falou. Foi Deus quem falou por intermédio do Espírito Santo. E a questão de fundo é esta: será que Deus é capaz de se comunicar de forma clara ao ser humano? Esta foi a pergunta que foi feita no sábado. A questão que foi levantada no sábado com o irmão Tiago Cavaco, citando Kevin DeYoung,
um livro que eu recomendo vivamente, que é Levando Deus a Sério, que fala exatamente destes atributos. Ele diz, a questão de fundo é, será que Deus é capaz de se comunicar ao homem? Será que Ele é sábio o suficiente para se comunicar de uma maneira clara para que todos o possam entender? Eu creio que sim. Nós queremos que sim. Então eu concluo que as Escrituras, na sua globalidade, na sua mensagem central, são claras. Porque Deus é sábio o suficiente para se saber comunicar. Alguns podem dizer, mas Deus é transcendente. Deus não pode ser contido em palavras. Pois, mas não somos nós que estamos a descrever Deus, é Deus que se está a revelar a nós. O meu filho não conhece tudo aquilo que eu conheço. Não? O meu filho de 9 anos ou de 2 anos, ele não conhece, não tem todo o conhecimento que eu tenho. Mas isso não impede de nós nos comunicarmos. Porque eu adapto às limitações dele e explico de modo a que ele possa perceber. Não é? É assim que nós fazemos com as crianças. Nós não vamos falar de uma maneira que elas não entendem. Nós adaptamos às limitações da criança e falamos de uma maneira que ela perceba aquilo que nós estamos a dizer. E Deus, sendo transcendente, Ele é também imanente. Ele está presente. E Ele adapta-se, Ele revela-se ao homem segundo as limitações que o homem tem. Mas revela-se. Por isso é que as Escrituras são claras, porque é Deus ajustando tudo aquilo que Ele é à nossa capacidade de perceber. Queremos que a Escritura é a revelação de Deus ao homem e não é uma tentativa do homem de estar a descrever quem Deus é. Muitos dizem, a Bíblia é uma tentativa do homem de descrever quem Deus é. Isso é impossível. Pois é, mas não, a Bíblia não é isso. A Bíblia não é uma tentativa do homem. A Bíblia é uma revelação de Deus ao homem. Então este é o ponto central, o alicerce. É Deus que se comunica ao homem. Por isso é que a Escritura é clara na sua mensagem. Mas temos mais. Devemos nos lembrar que a Escritura foi escrita por homens. Para se comunicarem com outros homens. Ela foi escrita para que os leitores percebessem aquilo que estava a ser escrito. Não foi um livro que caiu do céu, já feito. Mas foram cartas, foram livros, foram evangelhos que foram escritos para outros poderem ler e poderem perceber aquilo que estava escrito. Então é humanos a falarem com humanos também. As cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, os evangelhos, era para ajudarem cristãos reais, de igrejas reais, com problemas reais. Era para aquelas pessoas entenderem o que estava a ser escrito. Era para ajudar aquelas igrejas. Então, tinha que se partir do pressuposto que eles iam perceber aquilo que estava a ser escrito. Os próprios autores partiam deste princípio, que o que tinham escrito era compreensível para os seus leitores. E vamos ver um exemplo. Evangelho de João. E quem já leu o Evangelho de João todo sabe que há questões difíceis em João. Há versículos muito difíceis. Porém, João entendeu que aquilo que tinha escrito era bastante compreensível para atingir o seu objetivo. E o Evangelho de João, capítulo 20, depois de escrever este Evangelho, narrar discursos extensos de Jesus, alguns milagres, sim. Ele diz no final, verso 30. Só esperar. João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João é claro no seu objetivo. Ele escreveu este Evangelho para que as pessoas, lendo,
creiam que Jesus é o Filho de Deus. Não é nada místico, não é nada esotérico, não é nada transcendente. É um Evangelho escrito para pessoas, para que elas, lendo, creiam que Jesus é de facto o Filho de Deus. Então a sua mensagem, o próprio João partiu do pressuposto que a sua mensagem é clara o suficiente para que os outros a entendam e para que creiam. Poderíamos ainda citar, não vamos fazer, porque o tempo voa, Deuteronômio 30, 11 a 14, onde Deus dá a lei e agora no final Ele diz: a lei, esta lei que te dou, ela não está no céu, para que tu não chegues lá. Ela não está além do mar, para que tu não possas ir lá buscar. Ela está nos teus lábios e no teu coração. Para quê? Para que ensines aos teus filhos. Para que pratiques. Então, parte-se do pressuposto que aquilo que foi dado na lei, os 5 livros, eram claros o suficiente para eles os entenderem. Para eles perceberem. Não era algo místico. Deuteronômio 6,7 diz para os pais ensinarem esta lei aos filhos. Então tinha que ser algo compreensível, que eles pudessem compreender para que pudessem ensinar. Eu só ensino aquilo que sei, não aquilo que não sei. Então o que está escrito de forma a que se possa ser entendido, crido e obedecido. E o próprio Senhor Jesus, ao falar com as pessoas, ao falar com os fariseus, os escribas, com o judeu comum, trabalhador, ainda assim ele levava as pessoas aonde? Às Escrituras. Como ainda ontem o irmão Helder falou. E onde é que estava o erro? Estava nas Escrituras que não eram claras? Não, estava na falta de compreensão daquelas pessoas. Estavam na cegueira espiritual daquelas pessoas. Podíamos ler, quem quiser notar, Mateus 12, 3 a 5, 19, 4, 21, 42, 22, 31, João 3, 10. Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Devias saber, Nicodemos. Devias saber. Está escrito na Escritura. Elas eram claras o suficiente para eles entenderem. Então concluímos que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram um texto compreensível e claro na sua mensagem. Como diz o Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, visto que a clareza das Escrituras não é que todos os versículos são fáceis, mas que a mensagem global e central da Bíblia é fácil para que qualquer um possa entender e chegar à salvação. Ainda assim, nós podemos perguntar, se a Bíblia é clara, porque é que eu não consigo entender muito do que está escrito? E o que é que eu posso fazer em relação a isso? Se a Bíblia é assim tão clara, porque é que eu não entendo? E eu agora gostaria de lançar alguns pontos de porque é que tu não entendes a Escritura. Em primeiro lugar, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Já sabem onde é que eu estou, onde é que eu vou chegar. Diz assim, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O primeiro requisito é que nós precisamos do Espírito Santo para compreender a mensagem da Escritura. A Escritura, na razão humana e do prisma humano, é uma loucura, uma insensatez. Mas com o Espírito Santo faz luz. Abre o seu entendimento. Agora compreende-se o porquê. Eu às vezes questiono-me porque é que homens que sabem tanto da Bíblia não são regenerados. Há um exemplo claro no meio académico, que é o Bart Ehrman. É um crítico
um crítico textual, um homem que domina o grego, que domina o Novo Testamento de trás para a frente, não regenerado, rejeita por completo os milagres, acha que tudo isso foi uma invenção humana. Sabem porquê? Ele pode ter tudo, mas não tem a base, que é o Espírito Santo. Temos um caso em Portugal, Frederico Lourenço, tradutor da Bíblia para o português. Como se não houvesse já Bíblias em português. Mas esta última edição da Bíblia em português, Frederico Lourenço, um conhecedor de grego, traduziu várias obras do grego clássico. Um homem que conhece a Bíblia, que conhece a crítica textual, a crítica da forma, que conhece o contexto histórico. No entanto, não crê. Porquê? Porque lhe falta o básico, o Espírito Santo. Faz-me lembrar, lembro-me da imagem de um Ferrari e de um Fiat Uno. Ferrari sem gasolina, o Fiat Uno com 5 euros de gasolina. Qual é que é mais útil? É o Fiat Uno com 5 euros de gasolina. Sempre dá para ir a algum lado. Percebem? Não importa ter muito conhecimento de grego, de hebraico, de tudo, de filosofia, mas não ter a base que é ter o Espírito Santo para compreender as Escrituras. Por isso os reformadores tinham uma expressão que era orare et labutare. Orar e trabalhar. Orar porque o texto é divino e precisamos da ajuda de Deus para compreender o texto. Por outro lado, trabalhar. Porquê? Isto leva-nos aos outros pontos. Porque o texto é gramática, é sintaxe, é retórica. E nós precisamos de saber ler. E uma das razões para nós não compreendermos o texto bíblico, a primeira delas é porque nós, ou muitos de nós, não sabem ler. Não conseguem ler a Bíblia nem ler livro nenhum. Porquê? Porque não respeitam a pontuação, não fazem as pausas onde deviam, não conseguem ler uma palavra mais difícil, não conseguem ler uma frase seguida e quando terminam a frase já se esqueceram do que é que estava a ser dito, já se perderam no raciocínio, porque não sabem ler. A Bíblia parece difícil. A Bíblia e o jornal. E qualquer outra leitura que façam. Eu conheço uma pessoa que diz que não gosta de ver filmes, mas se for filmes portugueses, vê. Sabem porquê que ela não gosta de ver filmes? Porque não consegue ler as legendas. E há muitas pessoas a Bíblia é diferente. Não gosto muito de ler. Pois não sabem ler. E uma das coisas que nós temos que aprender, irmãos, é a ler. E a ler bem. E quando nós lermos bem, nós vamos entender muitas das coisas que estão escritas. Nunca vos aconteceu, só pelo simples facto de alguém fazer uma leitura bíblica e ler bem, parece que o texto já entendemos aquilo que o texto está a dizer. Porque se lê bem. Conhecem o caso do pastor que usou Oséias 3.1 para adulterar? Conhecem? Foi um pastor que leu em Oséias 3.1 que Deus manda Oséias e tem como uma mulher e adulta. Um dos adjetivos ela era adulta. E ele vai ter com a mulher e adultera. E ele foi e viu que aquilo era uma profecia para ele e adulterou. E uma irmã teve uma filha dele. Percebem o que um acento agudo faz na vida de um homem? Leiam bem, irmãos. Leiam em condições. Leiam livros, leiam romances, leiam policiais, leiam livros de história, livros de filosofia. Aprendam a ler. E vão ver que o texto bíblico fica muito mais simples e muito mais claro. Muita da falta da compreensão do texto bíblico não é porque o texto é difícil. É porque nós não sabemos ler bem. A segunda causa de nós acharmos o texto difícil é porque não lemos a Bíblia. Muitos têm o hábito de ler o versículo do pão diário e graças a Deus pelo pão diário. Não estou contra o pão diário. Mas aquilo não chega, irmãos. Um versículo, um pirulito, hoje, outro amanhã, e nós andamos alimentados por versículozinhos e não conhecemos a Bíblia. A história bíblica. Não conhecemos a Escritura.
Não conhecemos a sua metanarrativa, aquilo que vai de Gênesis a Apocalipse, a história de Israel. Não conhecemos as profecias, não conhecemos nada disso. Porquê? Porque nós alimentamos-nos de cartõezinhos com versículos bonitos, retirados de diversas partes da Bíblia, mas nós não conhecemos a Bíblia. Por isso, quando lemos em Hebreus 7 de Melquisedeque, nós não fazemos ideia de quem é Melquisedeque. Mas se lêssemos Gênesis 14, já saberíamos quem era Melquisedeque. Então leia a Bíblia. Leia o contexto da Bíblia. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Todos. Todos conhecemos a parábola do filho pródigo. Para quem é que Jesus conta aquela parábola? Para os fariseus. Eu já ouvi muitos sermões falando de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, até ao regresso do filho pródigo. E o filho mais velho fica de lado, porque a gente às vezes não sabe bem o que é que há de fazer com aquele filho. Mas se lêssemos Lucas 15, 1, perceberíamos que a crítica de Jesus é exatamente para o filho mais velho, para os fariseus que não se estavam a alegrar de pecadores entrarem no reino dos céus. É esta a ênfase da passagem. O pastor alegra-se, a mulher alegra-se, o pai alegra-se e aquele filho mais velho incapaz de se alegrar. Mas isto só é visto com o contexto, com a passagem toda. Muitos pentecostais, e não quero fazer nenhuma crítica aos pentecostais, mas muitos tiram grandes lições de 1 Coríntios 14, acerca do dom de línguas. Mas se lessem o capítulo todo de 1 Coríntios 14, perceberiam que Paulo está a pôr água na fervura, não está a elevar o dom de línguas. Está a dizer, calma, não é bem assim como vocês estão a fazer. Não é com essa ênfase que vocês estão a dar. Não sejam meninos. Porque o dom de línguas é para os descrentes, não é para o crente. Então, mas isto é preciso ler o contexto todo. É preciso ler a Bíblia toda para nós percebermos essas coisas. Então leiam. Leiam a Bíblia toda. Não se contentem com um versículozinho hoje e outro amanhã. E vão ver que a Bíblia fica muito mais simples para se entender. Quarta razão. Porque nós temos dificuldade em entender a Bíblia porque nós não lemos boa literatura. Em 20 séculos da história da Igreja nunca tivemos tão bons recursos como agora. Heber Campos chama-nos a atenção para isso na Conferência Fiel deste ano, onde ele disse: há tantos cavalos onde nós podemos montar. Isto sem querer, percebem a ideia? Há muitos cavalos. Há gigantes sobre os quais nós nos podemos pôr ao ombro deles e aprender com eles. Como o Helder disse na conferência lá na Gafanha, do Sola Escritura, só a Escritura não é a Escritura e eu renego toda a tradição, todo o conhecimento, tudo aquilo que foi já escrito por outros homens. E nós muitas vezes perdemos porque não nos apoiamos na vida destes homens. Não nos apoiamos no conhecimento, na reflexão, naquilo que o Espírito Santo já ensinou àqueles homens. Leiam bons livros. Calvino tinha 1/10 dos recursos que nós temos. E olhem o que ele fez. Então, que responsabilidade temos nós em aprender mais? Homens que já pensaram, que já refletiram. Eu acho que é meio insensatez pensar que não temos nada a aprender com Agostinho, com Lutero, com Calvino, com Bunyan, Edwards, Baxter, Wesley, Spurgeon, Lloyd Jones, Whitefield, Piper, Bick, Nicodemus, Dever, Stott. E a lista não pararia hoje. Homens que pensaram, que refletiram, que estudaram e que puseram o seu conhecimento em papel para nós hoje podermos desfrutar desse conhecimento e aprendermos ainda mais. Leiam bons livros. Não comprem tantas camisas e sapatos e comprem mais livros. Essas são as razões. Algumas razões bem práticas que eu acho que por isso é que temos dificuldade em entender o texto bíblico. Ele é claro. Muita da dificuldade está em nós. Não lemos bem,
não conhecemos a Bíblia e negligenciamos o conhecimento acumulado ao longo dos anos. E é premiar isso tudo, claramente, a obra do Espírito Santo na revelação e na iluminação do texto bíblico. Então, algumas aplicações práticas desta doutrina. Em primeiro lugar, não se apoie na clareza das Escrituras para desprezar o estudo bíblico. Se a Bíblia é clara, muitos podem pensar, se a Bíblia é clara, então não é preciso grande esforço para entender. Não é isso. Isso é preguiça. Olhe para o exemplo de Paulo. Vamos abrir em Timóteo. Se quiser abrir, eu leio. A segunda carta a Timóteo 4,13 diz assim: Paulo estava para ser morto. A última carta que temos registada de Paulo. Paulo ia morrer. No entanto, ele diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 4,13: Quando vieres, traz a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O homem ia morrer e ainda assim queria ler e queria estudar. Estude. Empenhe-se em saber mais. Se possível, aprenda grego, aprenda hebraico, aprenda história, aprenda filosofia, aprenda tudo isso. Aprofunde-se mais no conhecimento. Não se baseie a Escritura é clara para dizer eu não preciso estudar. Estude a Palavra de Deus. Aprofunde-se na Palavra de Deus. Para aqueles céticos que dizem a Escritura é uma invenção humana, a Escritura é algo que foi o homem que construiu, é o homem a tentar descrever Deus. Deixe-me dizer que não posso lamentar mais a sua situação. O Deus Omnipotente falou e temos estas palavras escritas. Não há nada mais importante para você ler e estudar do que a Palavra de Deus. Lloyd Jones diz assim: se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante e for com esta opinião para o túmulo, irá descobrir que não havia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante. Não desprezes a Palavra de Deus. Deus falou. Não há outro Deus que tenha falado, mas Yahvé falou. Revelou-se ao homem. Não desprezes aquilo que Deus falou. Mas para ti, eu não conheço muitos do que aqui estão. Talvez nem saibas bem o que é isto de ser evangélico, ou protestante, ou cristão. Talvez estejas agora a começar a ler as primeiras páginas da Bíblia. Talvez te sintas desorientado porque não percebes muitos conceitos, muitos nomes, muitas terras. Deixa-me encorajar-te e dizer que deves clamar ao Senhor por sabedoria, para entenderes a sua palavra. E eu não duvido um segundo que aquele que clama ao Senhor para que Ele o ajude no entendimento da Bíblia, Deus não o vai ajudar. Eu não duvido que Deus o irá ajudar. Não duvido nem uma só vez. Aquele que se coloca diante de Deus, pedindo auxílio e ajuda para que a sua palavra fique clara aos seus olhos, certamente o Senhor terá todo o prazer e toda a alegria em ajudar-te. Então não desistas. Por causa desta doutrina, sabemos que a Bíblia não está acessível somente a meia dúzia de homens, como vimos no início. Não é só para o pastor ou para o padre. A Bíblia é para todos. Porque todos podem ler e por si mesmos chegar ao conhecimento de Deus, da salvação e da sua vontade para a vida. Por isso, cada um de nós pode ler e deve ler a Bíblia em casa. Não espere pelo domingo de manhã para ouvir uma pregação da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, diariamente e sistematicamente. Por causa desta doutrina, nós também temos a responsabilidade de ler e entender a Palavra de Deus. Muitos podem dizer, eu não consigo ler, eu não sei ler, eu não estudei, só lá o pregador, ou o pastor, ou o presbítero é que sabe e ele é que explica. A clareza das Escrituras coloca a responsabilidade em cima de cada um de nós, nos esforçarmos
para compreender aquilo que ela diz. Por causa desta doutrina, sabemos que as discórdias entre denominações e mesmo dentro de cada denominação não são por algum erro da palavra de Deus. As diferenças surgem pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque o tema ou o texto não é tratado explicitamente na Bíblia. Então há discórdias. É ou não é? Por exemplo, como já mencionei, a tribulação. Uns acham que é antes, outros é meio, outros é depois, outros acham que nem há tribulação, que já estamos a passar. A Bíblia não é totalmente clara e fechada nesse aspecto. Então há tensões. Por exemplo, um outro motivo para haver discórdia é porque não estamos a querer entender o texto bíblico com a ajuda do Espírito Santo, mas com os nossos recursos, com o nosso entendimento. Por isso é que há dificuldade em entender e há discórdias. E o terceiro motivo para haver discórdias é porque não estamos à procura do que o texto diz, mas estamos a distorcer e descontextualizar um texto intencionalmente para provar o nosso ponto. Quantas vezes nós já ouvimos: está escrito. Está escrito. Olha, tira um versículo, está escrito. Mas em que contexto é que ele foi escrito? Para quem foi escrito? Com que intenção foi escrito? Qual é a mensagem à volta daquele texto? Não é só porque está escrito. Carson, na Conferência Fiel, e o Weber Campos disseram algo importante, que é um texto fora do contexto gera um mero pretexto que serve de texto próprio. Ou seja, a Bíblia não é a Bíblia que dita a teologia. Eu uso a Bíblia para mostrar a minha teologia. Eu uso a Bíblia para mostrar os meus argumentos e para fundamentar os meus argumentos. E não é assim que deve ser. As doutrinas e o ensino vêm da Bíblia, não de mim, com o apoio da Bíblia. É da passagem, é do texto. Então a autoridade ensina-nos que todos se devem submeter à palavra. Necessidade ensina-nos que todos precisam da palavra. E clareza ensina-nos que todos podem ler a palavra. Não desespere se sente dificuldades em compreender, mas peça como o salmista pediu no Salmo 119, 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Vou ler novamente. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Que o Senhor nos ajude.